Olá, pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso História da Igreja. Hoje a aula, quinta aula, Igreja Antiga e Teologia. Mas antes de falar dessa aula, vamos ver o que nós já estudamos aqui. Aula 1, a fundação da Igreja. Aula 2, os pais apostólicos. Aula 3, as primeiras heresias. Aula 4, os principais apologistas, e hoje, a quinta aula, Igreja Antiga e Teologia. Essas aulas estão aí no canal, estão disponíveis aí na playlist do curso da História da Igreja. Então vamos ver aqui a aula 5 hoje, né? Por volta do ano 300 depois de Cristo, ventos de mudanças teológicas estavam soprando. Discussões sobre a Trindade, a natureza de Jesus, doutrinas da salvação, fizeram com que a igreja sistematizasse suas crenças. Gigantes espirituais como Agostinho, você já ouviu falar de Agostinho ou Santo Agostinho? Vamos falar dele aqui hoje. Esse período é importante também para a nossa compreensão da história da igreja. Jesus Cristo é Deus? Essa era uma controvérsia na igreja antiga, aí nessa parte da igreja, da história da igreja, onde havia um homem chamado Ário, e esse Ário, ele negava a divindade de Jesus. Ele foi influenciado pelo racionalismo grego. Ário declarava: houve tempo que Jesus não existia. Então, ele entendia que Jesus, né, ele não era um ser divino, mas um ser criado como uma pessoa inferior a Deus, como se houvesse uma hierarquia. Primeiro Deus, depois Jesus, criatura de Deus. E isso mexia, afetava com a doutrina da divindade de Cristo. Houve então um concílio de Nicéia, onde o imperador romano Constantino convocou esse concílio, 325, para lidar com esse assunto. 3 posições estavam ali, naquele concílio. Ário dizia que Jesus possuía a mesma essência, possuía uma essência diferente de Deus. Atanásio dizia que Jesus possuía a mesma essência de Deus, né? Olha o Atanásio aí defendendo a doutrina correta. E o debate foi acalorado, mas o credo de Nicéia condenou Ário, considerando como herege, e declarou que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, Jesus ele tinha 2 naturezas, né? A sua humanidade e a sua divindade. Atanásio desempenhou um papel importante dizendo que Jesus era Deus coigual, de coessência e de coeternidade. A mesma igualdade de Deus, a mesma essência de Deus e a mesma eternidade de Deus. Ninguém criou ninguém, são os 3 pré-existentes. Isso também você vai ver que vai mexer com a doutrina da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com base nas Escrituras, Atanásio argumentou que Deus havia criado a humanidade à sua imagem, mas por causa do pecado, a humanidade abandonou a Deus. Assim, uma nova criação era necessária e um Salvador era necessário. Não era possível o ser humano por si mesmo providenciar a sua redenção. Atanásio, então, através da divindade de Jesus Cristo e a salvação da humanidade, estavam ligadas. E esse apologista, Atanásio, combateu Ário, fortaleceu a doutrina de Cristo e estava disposto, né, a enfrentar até mesmo perseguição, se fosse necessário. A doutrina da Trindade também, ela naquela época ainda estava em fase de discussão, de formulação. E é verdade que a doutrina da Trindade, até hoje, ela é uma doutrina complexa à mente humana,
como um Deus é 3 pessoas, na matemática, né, 1 mais 1 mais 1 é 3. Na teologia, 1 mais 1 é 1. O Pai mais o Filho mais o Espírito é uma pessoa. É a mesma pessoa, a mesma essência, é Deus. A doutrina da Trindade tem esse mistério de que os 3 têm a mesma essência, apesar de terem funções diferentes na história da humanidade e serem pessoas diferentes, mas são a mesma pessoa. Olha como que é complexa a teoria da Trindade, mas é isso que a Bíblia fala. 3 pessoas distintas, mas que é só um único Deus, é o ser divino. A igreja, então, afirmou a ortodoxia dessa doutrina, mesmo que fosse difícil as heresias frequentes dessa época, como essa própria questão de Jesus Cristo, a sua própria divindade. A igreja do século III e IV foi assolada pelo falso ensino que desafiava a divindade de Jesus e do Espírito Santo, como se só Deus, o Pai, fosse Deus divino. Nos ensinamentos diários, o Filho e o Espírito Santo eram considerados subordinados ao Pai. E a igreja antiga fez a pergunta: o que as Escrituras ensinam? Foram para a Bíblia. E ali surgiu a doutrina da Trindade, de uma série de debates e concílios para combater os ensinamentos heréticos. Até você ver como é importante a heresia, até para fortalecer a igreja. Teve um outro concílio, o concílio de Calcedônia. Mas antes de falar desse concílio de Calcedônia, eu quero falar aqui sobre 3 pessoas também importantes, chamado de 3 capadócios, que era Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nisa. Deus usou esses 3 homens de maneira poderosa para também fortalecer a doutrina da Trindade. Cada um deles era monge e também filósofo. E eles também tinham uma profunda dedicação às Escrituras. E eles diziam que a Trindade era coiguais, coessenciais e coeternas. Basílio foi o primeiro teólogo a escrever um tratado do Espírito Santo. Olha que importante, né? Até hoje tem gente que não sabe o que é o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo é uma pomba? O Espírito Santo é o quê? É uma energia? Ele é Deus. Tem uma aula aí no canal do Espírito Santo, dentro do curso básico de teologia, você pode acessar. Então, a Trindade é um Deus em 3 pessoas, cuja diferença entre eles é relacional e funcional, mas não de essência. O Pai criou, o Filho redimiu e o Espírito Santo está agora no consolo da humanidade. Cada membro da Trindade está envolvido na história da salvação. E esses 3 homens, vou repetir o nome deles para você lembrar: Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nisa, foram pessoas importantes no concílio também de Constantinopla. Mas vamos falar agora do concílio de Calcedônia. O concílio de Calcedônia foi o 4º concílio ecumênico da igreja. O concílio questionava: Deus se tornou humano? Aproximadamente 370 membros se encontravam em Calcedônia, a fim de elaborar uma posição da cristologia. De um lado, a doutrina nestoriana, que defendia a existência de 2 pessoas em Cristo. E do outro lado, a heresia eutiquiana, que reduzia Cristo a uma única natureza. O debate sobre as 2 naturezas de Jesus inquietou a igreja por mais de 300 anos, quando no concílio de Calcedônia foi escrita a declaração definitiva sobre as 2 naturezas de Jesus, a sua humanidade e a sua divindade. Ao estudar a igreja primitiva, fica claro que o surgimento do erro levou a igreja a buscar uma questão teológica. Isso também em relação à doutrina de Cristo. Em qualquer momento da sua vida, Jesus era tanto Deus quanto humano. Você vê que Jesus ele tem fome, ele tem sede, ele sente cansaço, ele chora, ele era humano. Mas ao mesmo tempo ele é divino, ele é o próprio Deus encarnado. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo.
Então, as duas naturezas de Jesus são inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. Deste modo, a salvação está garantida a quem professa fé em Jesus, porque seu sacrifício foi tanto como Deus Salvador, quanto um homem humano que morreu na cruz e sofreu as dores da cruz. A partir da Calcedônia, do concílio, a igreja passou a ensinar que Jesus é uma divindade. Divindade e humanidade perfeita, unidos numa mesma pessoa, sem qualquer confusão. Jesus é Deus homem. Deus homem. Para finalizar nossa aula, para não ficar muito longa e cansativa, eu quero falar aqui agora de Agostinho, também conhecido como Santo Agostinho, um filósofo, teólogo cristão do século IV. Sua vida foi marcada por uma busca espiritual profunda e uma transformação significativa. Vamos ver aqui um resumo da vida dele. Vamos dividir em tópicos. O primeiro, a sua juventude e vida mundana. Ele nasceu no norte da África, o pai dele não era cristão, era o nome dele Patrício, e a mãe uma cristã piedosa, Mônica. Lembre muito da mãe dele, Mônica, orou muito por Agostinho. Agostinho se tornou um estudante dedicado, especial na arte da retórica. Um dos maiores obstáculos de Agostinho era a questão do problema do mal. Como era possível Deus bondoso permitir o mal? Ele buscou no maniqueísmo, outras filosofias também, mas nunca satisfez seu desejo. Outra intensa batalha na sua vida foi a questão da imoralidade sexual. Ele tinha uma vida imoral. Por ele buscar nos sistemas filosóficos, ele achava justificável uma vida imoral. Também buscava pela fama, pelo dinheiro, e ele sentia aquele vazio, né, que é do tamanho de Deus. A conversão dele ao cristianismo aconteceu por meio de um chamado divino, onde um dia Agostinho estava sentado e ele escreve isso no seu livro Confissões, e ele ouve uma voz de uma criança: pegue e leia. Pegue e leia o quê? A Bíblia. Agostinho tomou nas mãos a carta de Paulo e leu o livro de Romanos. Ali, as suas dúvidas desapareceram. Na palavra de Deus, ele encontrou Jesus Cristo. E ele encontrou poder para romper com a luxúria, o pecado da imoralidade. Depois, no seu livro Confissões, ele faz uma frase muito linda, que ele diz: tu não fizeste para ti, e o nosso coração está atribulado até que encontre descanso em ti. Ele experimentou o poder da graça de Deus. Agostinho mudou radicalmente, rompeu os laços do seu passado imoral e se dedicou à vida em Cristo. Vida monástica. Após sua conversão, Agostinho viveu uma vida monástica. Ele foi ordenado sacerdote, bispo de Hipona, foi a ser um monge, dedicar-se à oração. As suas obras teológicas também foram extremamente significativas. Ele é uma figura de transição na história da igreja. Podemos falar aqui da Trindade, como nós já vimos que era um assunto delicado na época, uma grande obra de arte teológica. Agostinho falava de Deus trino, ele definiu a Trindade numa mesma essência, falou da natureza de Deus. Deus é infinito, é transcendente, é perfeito. Ele tinha uma capacidade intelectual brilhante. Em sua obra Trindade, ele também falou um pouco do problema do mal, mas ele também fala do livre-arbítrio da humanidade, que Satanás se rebelou contra Deus, e ele fala da graça que Deus escolhe para redimir a humanidade através do seu Filho Jesus. Um outro livro dele importante é A Cidade de Deus. Na obra Cidade de Deus, ele fala da soberania e da providência de Deus. Ele escreve essa obra depois da destruição de Roma, em 410, e ele fala da cidade de Deus e cidade dos homens, uma cidade de amores contrários, uma cidade regida por Deus, uma cidade regida pelos homens.
E ambos continuarão até o final, até Deus vir trazer o julgamento à cidade rebelde. Assim como Roma caiu, assim todos os homens, as cidades do mundo cairá. Apenas a cidade de Deus triunfará. Em último livro, eu quero destacar, ele tem outras obras, mas em destaque, Confissões, que é uma autobiografia da sua jornada espiritual, da sua conversão. É uma das primeiras obras biográficas da história da igreja. Então, fica para nós essa reflexão, eu vou encerrando por aqui. Próxima aula, vamos falar da igreja medieval. Eu agradeço a sua companhia. Peço para você se inscrever no meu Instagram, @Pastor Daniel Dutra. Também lá no canal aí Teologia Básica. Deixa sua confirmação aí, sua inscrição. Curte o vídeo, deixe seu comentário. E temos aí no canal outras coisas. Temos o curso Panorama da Bíblia, 66 vídeos gravados de Gênesis, Apocalipse. Temos aí o curso básico de teologia, onde eu falei, tem uma aula que fala da Trindade, a aula 3. Temos o curso de aconselhamento, aí também disponível, são 8 aulas. E agora estamos gravando o curso História da Igreja. Também quero divulgar o lançamento do meu livro, Orar, Namorar, Noivar e Casar, um livro para adolescentes e jovens. O impresso é R$40, o e-book é R$20. Pode me procurar no meu Instagram, no meu particular. Agradeço pela sua companhia. Fiquem todos com Deus.